Mateus capítulo 5, verso 38, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que lhe quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curve sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, por mais uma semana que se inicia e mais um dia do Senhor que nós estamos aqui unidos em comunhão, renovando a aliança, ouvindo e aprendendo da Tua palavra, ouvindo a Tua voz nos dizendo que Tu és o nosso Deus e que nós confessamos que somos o Teu povo. Nos auxilia, Senhor, mais uma vez, quando adentramos a Tua santa palavra, que possamos descalçar os nossos pés dos nossos orgulhos, dos nossos preconceitos, do nosso saber mundano, e que possamos nos dobrar, sermos humilhados, aprender e sermos edificados pela Tua santa palavra, pela Tua santa lei, pela misericórdia de Cristo Jesus, de condescender conosco, nos explicando a lei. Nos ajuda, Senhor, porque estamos trabalhando em alguns temas que mexem conosco. Pedimos o Teu auxílio e confessamos que sem Ti nós nada podemos fazer. Pedimos, Senhor, que Tu glorifique o nome do Teu Filho em nosso meio. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, hoje nós vamos continuar então meditando no 5º exemplo dos 6 que Jesus expôs, aonde Jesus ele tem corrigido as más interpretações da lei e tem estabelecido aquilo que nós temos chamado de sentido básico central da mesma, onde nós conseguimos, através desses ensinamentos de Jesus, olhar não só para esses exemplos, mas para toda a lei, e vendo esse fio condutor da vontade de Deus, do propósito de Deus sobre a sua lei. Nós começamos a meditar nesses versos na semana passada, mas acabamos avançando o tempo e então fizemos uma divisão para podermos ver com mais calma. Compreendendo que nós fomos feitos por Deus, bem-aventurados, e que por isso mesmo nós somos sal e luz, e que a maneira de nós sermos sal e luz neste mundo é nós termos e vivermos com uma justiça que excede aquela dos religiosos, vivendo esse alto padrão do reino. E isso nos aponta para um espanto diante das demandas que são erguidas pela palavra de Deus, e nos resta então o temor, a humildade e a dependência somados à gratidão, porque nós estamos vendo o Evangelho, nós estamos vendo aquilo que foi feito por nós, a obediência da lei plena, cumprida em Cristo Jesus, e a capacitação por Cristo, através do seu Santo Espírito, da nossa obediência para a glória de Deus. A forma de viver do cidadão do reino, ela é absolutamente contracultural. Ela é absolutamente na contramão de tudo aquilo que é dito, ou pensado, ou imaginado, ou aplaudido como digno pelo mundo. É uma forma que o mundo vê como uma fraqueza, ou que tenta viver de uma forma meio ripongo,
podemos dizer assim, fora de Deus, a parte de Deus, né, sem um objetivo claro para um mundo melhor, mas que não tem, na realidade, um objetivo nenhum, não tem meta nenhuma, não vai a lugar nenhum, e nós sabemos muito bem que na carne é impossível de vivermos essa contracultura cristã. Então, isso só pode ser vivido por aqueles que morreram para si, para aqueles que foram regenerados, para aqueles que tiveram seus corações de pedra substituídos por um coração de carne, e neste coração de carne tiveram a lei de Deus inscrita. Nós temos visto que no Sermão do Monte como um todo, e principalmente nesses tipos de versos onde um padrão prático e um padrão ético é definido, que as interpretações errôneas e interpretações abusivas acabam populando, acabam se multiplicando, né? As interpretações das mais diversas e muitas das mais absurdas. Contudo, talvez as interpretações de viés ideológico, geralmente viés materialista, são as que mais ganham cores no debate e mais cobram um determinado comportamento da igreja, como se nós estivéssemos simplesmente que viver conforme a vontade pautada da interpretação errada de algumas pessoas que estão fora da igreja, né? Todos estes erram na compreensão do público-alvo dessa mensagem, a saber, o discípulo de Jesus Cristo, aquele que crê e obedece porque crê. Nós vimos ainda que o texto não deve ser interpretado de uma maneira literal, tornando-o tanto ridículo quanto de uma maneira que impossibilite a sua obediência. O texto não pode ser interpretado de uma maneira que faça de nós, ou de Deus, ou da sua própria palavra, algo ridículo e algo impossível. Jesus mesmo nem ao menos anulou aquilo que nós vimos que é a lex talionis, né? A lei de Talião, o princípio de retribuição exata, tal se fez, tal da mesma maneira será feito. O que Jesus fez aqui foi condenar o abuso da lei como uma justificativa bíblica para a vingança. Esse é o grande ponto, como um direito ou até mesmo como um mandamento, né? Se alguém me feriu, eu tenho o direito de ferir, ou se alguém me feriu, eu tenho um mandamento bíblico que eu tenho que ferir também. Ele vai contra essa ideia e os abusos que foram feitos em cima disso. Assim como no caso do adultério que nós vimos, a lei, ela permite e só permite o divórcio por adultério, para rompimento de um casamento, mas a lei, ela não ordena esse divórcio, né? E isso é algo que às vezes as pessoas perdem na ânsia de terem as suas concupiscências saciadas, elas perdem esses detalhes. A lei, ela mostra, ela permite como uma causa de exceção um divórcio por causa do adultério, mas ela não ordena. E aqui também a lei, como vista em vários textos do Antigo Testamento, onde essa lex talionis era exposta, a lei, ela só permitia a reparação e ela dosava com misericórdia que fosse feita a um limite, tal como se fez, mas ela não ordenava e muito menos instituía um direito de vingança da vítima. E era isso que era ensinado, e era dessa maneira que era vista. Além de corrigir esse desvio de propósito, Cristo, ele ensina, e depois, como nós sabemos, ele dá o perfeito exemplo prático, ele ensina um caminho muito mais excelente. Ele ensina a respeito de deixar a vingança para Deus. Deus é o Deus da vingança, de abrir mão de todo orgulho, de abrir mão de todo desejo de vingança e reparação, diante mesmo do prejuízo, do ultraje, do insulto, do abuso e etc, etc.
Que tenhamos, assim como Cristo, do qual nós devemos ser imitadores, Ele tem, que tenhamos sobre nós um controle, um amor ao próximo tão elevado, que rejeitemos então toda forma de forra e de retaliação. Que suportemos em amor a ação daqueles que buscam privar-nos das nossas posses, demonstrando com isso, da nossa parte, um desprendimento ao que é material e afirmando com a nossa atitude que nós não temos o direito bíblico de odiar a ninguém. Que façamos mais e melhor, que façamos todas as coisas como ao Senhor e não como homens. Aquelas coisas que nos sejam exigidas, seja com violência ou com ultraje ou opressão, mas que possamos fazer essas coisas também como que ao Senhor. Simão Cirineu, por exemplo, ele não foi diminuído quando carregou a cruz do nosso Senhor, mas foi exaltado e é lembrado até hoje por causa disso. E que tenhamos, como ensina a Didaquê, que nós vimos na semana passada, o ensino dos 12 apóstolos, tanto uma boa disposição para ajudar, quanto um discernimento e equilíbrio para não só ajudar, para não só dar, mas ajudar bem, para dar bem. O Didaquê diz o seguinte, que a sua esmola fique suando nas suas mãos. Ou seja, você ter a esmola preparada à disposição para ajudar, à disposição para auxiliar aquele que te pede, mas ao mesmo tempo que ela fique suando, que você não brinque de Silvio Santos jogando dinheiro, que você dê para pessoas que realmente necessitam, para pessoas que realmente estão com algum problema e para pessoas que não vão fazer mau uso desse dinheiro. Nesse caso, nós vimos que dificilmente nós seremos culpados por dar em excesso, por emprestar em demasia. É muito mais fácil o extremo oposto disso. Sempre que estiver ao nosso alcance, senhores, quando alguém passar por alguma dificuldade, estiver nos pedindo auxílio, que nós não nos façamos de surdos, que nós não viremos as costas para essa pessoa, que nós possamos amar aos nossos irmãos, não apenas por língua, mas como diz o apóstolo João, em verdade, em atitudes bondosas e generosas. O bem material que nós adquirimos, que nós guardamos, que nós conquistamos, que nós lutamos para ter, ele pode ter algum valor para nós, mas esse valor que ele tem é somente até a sepultura. Já a nossa generosidade, ela tem valor eterno. Basicamente, foi isso que nós ventilamos com certa ousadia e temor na semana passada. Esse modo contracultural de ser, ele exige que nós tenhamos morrido para nós mesmos. Ele exige uma negação do nosso eu e nós não conseguimos fazer isso de maneira alguma na carne. Exige que nós sejamos crucificados com Cristo, não vivendo mais para nós mesmos, mas vivendo por Cristo, vivendo em Cristo, através do seu Santo Espírito. Vamos agora então observar aqueles 3 princípios que nós temos estabelecidos desde o início dessa passagem, como um método tanto interpretativo quanto expositivo do Sermão do Monte, da lei aqui, que é o alcance da lei, que é o espírito da lei e que é então o objetivo da lei. E Jesus foi muito, volto a dizer, condescendente conosco, porque ele nos apresenta isso como uma forma correta de interpretar toda a lei. E a lei acaba ficando simples, e aí a gente consegue compreender por que Jesus conseguiu resumir toda a lei, ou resumir o resumo da lei, que são os 10 mandamentos, em 2. E aí nós conseguimos compreender como é que o apóstolo João conseguiu resumir isso tudo numa frase só. Porque entenderam, através do alcance do Espírito e do objetivo da lei, aquele sentido básico do porquê que ela foi dada, para que ela foi dada.
Então, em primeiro lugar, vamos ver o alcance da lei. Aquela tensão entre o interior e o exterior. Aquilo que nós fazemos, aquilo que os outros veem, aquilo que nós sentimos. Como a lei, ela trabalha no nosso coração. E Jesus, ele tem nos ensinado que a lei, ela julga muito mais do que os atos exteriores, os pensamentos, ela julga os desejos e ela julga o próprio coração. Os homens podem ser enganados pelas nossas atitudes exteriores, mas Deus não. Os homens podem ser enganados até mesmo pelas nossas omissões, pela nossa falta de atitude, mas Deus não. De maneira que a lei atinge até os atos exteriores. Uma vez que nós somos vistos e antevistos e julgados pela própria lei, e nós jamais conseguiremos enganar aquele que vê, sonda os nossos corações, né? Nós não só estamos 24 horas na presença do Senhor, mas nós estamos nus diante do Senhor. Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele nos vê, e nós não podemos enganar. Ademais, como é a palavra do dia, condescendência divina, a lei nos dá uma direção que nos permite avaliar então os nossos corações. Isso é maravilhoso. Isso é algo que às vezes a gente se perde lendo os mandamentos para atacar os outros, lendo os mandamentos para ver os nossos direitos legais, né? Até aqui eu posso ir, até aqui dá para ir, o limitezinho, se acontecer tal coisa eu tenho direito àquela outra coisa, mas nós esquecemos de olhar para a lei como algo que possa restringir os nossos comportamentos, que nós possamos através dela avaliar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e livrar então os nossos corações do auto-engano. Nesse momento nós podemos nos questionar qual é a relação entre, não revidar um tapa, uma bufetada no lado direito, não revidar um insulto, não brigar, fazer mais do que aquilo que nos coagiram, não só nos pediram, mas nos coagiram ou nos obrigaram a fazer. Qual é a relação dessas coisas com dar esmola ou emprestar? Porque parece que tem um espaço, tem um buraco entre essas coisas, né? A gente olha para o dar, o emprestar como uma coisa boa, ainda que não façamos muitas das vezes, mas assim, uma coisa nobre, mas parece que não rima, parece que não combina com o insulto. Lembrando do sentido básico central dos mandamentos, que perpassam o interior e o exterior, sendo um princípio que aponta um ponto comum entre todos os exemplos. Todos os exemplos que Jesus lista aqui, são 6 exemplos, cada um desses exemplos tem as suas variações, todos esses apontam para esse sentido, a qual nós podemos aplicar em todo e qualquer mandamento, que é a questão do eu. A questão do eu, do nosso orgulho, daquilo que fazemos, daquilo que sentimos, daquilo que achamos que é certo ou não. Os exemplos que são listados por Jesus, eles não são regras exaustivas e literais. Nós não vamos abrir nem aqui no Sermão do Monte, nem na lei, quando foi entregue integralmente, e vamos conseguir lá uma enciclopédia das atitudes possíveis e das que não devem ser feitas. Não existe isso. Eu quero saber agora se tal coisa eu posso, né? A Bíblia, às vezes as pessoas chamam de manual de instruções, e pode ser vista desse jeito, mas não é um manual exaustivo. Você não vai encontrar lá cada pormenor da sua vida. O que você vai encontrar muitas vezes são princípios eternos. E através do entendimento desse princípio eterno, aí sim você vai julgar os pormenores da sua vida. Entenderam? Me acompanharam até aqui? Os exemplos não são, então, literais nem exaustivos. Uma forma de apontar uma importante instrução espiritual para nós podermos julgar e analisar o nosso eu. É isso que são. O bem-aventurado, ele já morreu para si, né?
ele não tem mais direito, ele não tem mais demandas, ele não vive mais para si. E uma vez que isso acontece, que não é mais ele que vive, mas agora Cristo que vive nele, então o bem-aventurado deve viver conforme essa nova natureza que lhe foi dada. As pessoas gostam de dizer, não, eu nasci de novo há tanto tempo. Se ele nasceu de novo, foi regenerado, tem uma nova natureza. Mas ela diz que nasceu de novo há não sei quanto tempo e você nunca viu um fruto dessa regeneração. Ela continua vivendo da mesma forma. E aí há de se duvidar que de fato tenha havido uma transformação nesse coração. Há de se duvidar que a natureza dessa pessoa, ela foi modificada. Tá certo que de quando em quando, nós como exemplo de Provérbios, exemplo de Pedro, nós voltamos para a lama. De enquanto em quando, nós voltamos ao próprio vômito. Infelizmente isso acontece. Mas quando a pessoa não sai desse ciclo de maneira alguma, então há algum problema. Jesus ele proíbe aqui, conforme a lei, um espírito vingativo, um espírito orgulhoso, um espírito que não esteja disposto a perdoar, que é egoísta, que é sem disposição de socorrer ao próximo quando estiver em necessidade. Como nós vimos na semana passada, nós não somos proibidos de resistir ao perverso como uma ideia abstrata e como traz a maioria das traduções, como uma entidade abstrata. Mas aqueles que fazem o mal, aqueles concretamente, ao homem mau que vem e está diante de nós e nos obriga a caminhar uma milha, que nos esbofeteia, não no sentido abstrato, mas no sentido concreto, que nos atinge diretamente. O que Jesus está falando aqui não é a respeito de um pacifismo, uma forma quase efeminada, ou emasculada, no mínimo, de pacifismo. Não, deixa disso, não vamos fazer isso. Mas os caras estão avacalhando com o seu povo. Não, vamos aceitar. Até Leon Tolstói, o grande escritor russo, ele interpretou isso aqui, esse mandamento de não resistir ao perverso, como uma ordenança literal, a qual deveria ser proibido então o exército, a polícia, porque a polícia resiste ao perverso e Cristo diz que não era para resistir ao perverso. Não é uma questão abstrata, não é um pacifismo desses enlatados, Cristo nem ao menos chama o mal de bem. Muitas das pessoas, quando vão nessa linha de não resistência à pessoa, elas tentam encontrar, talvez para justificar os seus atos e para não ficar tão patético, alguma bondade naquele ser que é mau. Ele não é tão ruim assim, ele não é tão mal. Eu também sou pecador, mas Jesus ele não chama aqui o mal de bem. Veja, ele pede que nós não vejamos a pessoa má como boa. Ele não pede que nós fechemos os olhos para o seu mau comportamento. Ele diz, não resistais ao homem mau, ao homem perverso. Ele é mau, ele é perverso, ele é ruim. Ele vai tentar te ferir, ele vai tentar te humilhar. Mas o meu problema agora não é com ele, a vingança é minha. O meu problema agora, e o que eu estou falando, e o que eu estou ensinando para vocês, é que vocês, como bem-aventurados, como regenerados, têm que agir de uma maneira diferenciada a essas pessoas. Então, o ponto do texto é o comportamento do bem-aventurado. O ponto do texto é a negação do eu, que inicia no interior do homem e aí avança para os atos exteriores. Lembram que nós vimos isso a respeito dos pecados, a respeito do adultério, por exemplo, a respeito do homicídio, por exemplo? O homicídio e o adultério, em sua maioria, inicia no seu coração. Não inicia no ato exterior, ele inicia interiormente e frutifica de forma exterior. O que Cristo nos proíbe é a vingança, é a forra, é o pagar mal com mal. Veja, terrível coisa é pagar o bem com o mal. É terrível. Mas não menos terrível que isso é pagar o mal com o mal.
Nós não fomos chamados para isso. Não foi para isso que nós fomos chamados. E ele vai além, nas palavras sábias de Agostinho, que afirma o seguinte: se o homem não chega a devolver mal nenhum, quando é afrontado, quando é injuriado, quando é, vai lá, esbofeteado, quando o homem não chega a devolver mal nenhum, ele já se encontra, segundo Agostinho, às portas do preceito bíblico, do preceito do Senhor. Quando ele não revida, ele já está às portas, mas ele ainda não entrou, ele ainda não transpôs esse conceito, esse preceito, para ver-se dentro dele. Vamos tentar se ver dentro do preceito? Nós devemos resistir ao mal de maneira pacífica, pautados e regulados pelo amor conforme o Senhor nos ensinou, esperando no Senhor, não esperando na nossa força, não esperando nos tribunais humanos, mas fazendo o bem e resistindo de maneira amorosa. Como é que fazemos isso? Jesus deu o preceito, dando a outra face, entregando a capa. Falando em capa, a gente viu semana passada que essa capa tanto protegia, era uma vestimenta exterior, tanto protegia do calor desértico, quanto muitas vezes era utilizado como uma coberta para a noite. E num dia frio como hoje, é bem interessante nós lembrarmos e imaginarmos isso, você ser desprovido da sua túnica e ainda entregar a sua capa. Não, leva. Pô, mas está frio pra caramba, mas eu não estou preocupado com isso. Dando a outra face, dando a capa, andando outra milha e sendo generosos. Senhores, nós não devemos ter desejo de retaliação, abandonando então a vingança, fazendo aquilo que é bom, fazendo aquilo que o Senhor chama de bom e aguardando nele. A vingança ela existe, a vingança vai acontecer, mas a vingança do crente, ela é entregue a Deus, ela é deixada com Deus. Nós devemos deixar a nossa vingança para Ele, porque Deus é perfeito. E Ele sendo perfeito, a sua vingança também é perfeita. A sua vingança é na medida correta, a sua vingança é na hora correta, a sua vingança é pelo tempo correto, inclusive destinando ao inferno alguns. Já a nossa vingança, por causa da nossa natureza carnal, a nossa vingança ela é sempre imperfeita. A nossa vingança é sempre sem misericórdia, cheia de orgulho. Sproul, ele nos ensina que nós não queremos ficar quites. A nossa vingança nunca é para ficar quite. Ela nunca tem um limite. Nós não olhamos e, movidos por um humanismo secular, nós nos apavoramos até com a lex talionis. Não, olho por olho, nossa, ui, que coisa mais dramática. Mas o que acontece é que isso, diante da nossa carnalidade, mostra uma extrema misericórdia. Nós não queremos simplesmente ficar quites. Continua Sproul, nós queremos ficar por cima. Deus sabe disso, e é por esse motivo que Ele instrui o seu povo a deixá-lo lidar com a vingança. Nós queremos sempre ultrapassar. Nós queremos a forra, mas nós queremos além. Ah, fez isso? Não vai ficar assim, eu vou fazer isso, aquilo e aquele outro. A Bíblia nos diz o seguinte: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então isso está fora da nossa prerrogativa, fora da prerrogativa do cristão. Conforme eu tenho dito, a lei desnuda os nossos corações, que são cheios de vingança e que são cheios de orgulho que motiva essa vingança. O orgulho é terrível, senhores. O orgulho ele se mostra com várias facetas. O orgulho, ele nos trabalha em nossos corações de tal maneira que nós, quando encontramos a afronta, nós nos sentimos arrasados e irados, porque nós imaginamos, isso jamais poderia ser feito comigo. Não, que isso? Eu sou um filho de Deus, né? Eu estudei,
Eu já tenho barba branca na cara, como é que eu vou aguentar um negócio? É tudo motivado pelo orgulho, que não consegue matar o próprio eu. Analise cada um o seu próprio coração para ver se não é desse modo. Esses exemplos que Cristo deu, tomados como um único princípio, devem auxiliar-nos a responder: estamos morrendo diariamente para o nosso eu? Diariamente nós vemos o nosso eu, ainda que se debatendo, sendo crucificado com Cristo Jesus? Ou o nosso eu continua pautando o nosso comportamento? Há um processo de santificação, e esse processo de santificação, feito pelo Espírito Santo de Deus em nós, deve estar moldando-nos à imagem de Jesus. E aí nós devemos nos questionar: há de fato esse processo de santificação, nos modelando à imagem de Cristo Jesus? Temos visto isso? Ou temos um desejo visceral de vingança? Um desejo de devolver todo o mal? Um desejo de não levar desaforo para casa? Insultaram-me, machucaram-me, roubaram-me. Isso não vai ficar assim, de maneira nenhuma. Eu vou à forra, eu vou processar, vou chamar meu advogado, eu vou processar, eu vou atrás dos meus direitos, eu vou revidar. Fulano me fez isso, mas ele vai se arrepender. Ah, sim, ele vai. Ele não sabe com quem que ele mexeu. Como é que nós somos? O homem carnal se comporta desse jeito. Nós nos identificamos com o homem carnal, nós nos identificamos com Adão, ou nos identificamos com o segundo Adão, com o homem espiritual, com Cristo Jesus. Essas coisas que devemos abolir dos nossos corações, nos ensina o Senhor. Esse desejo de retaliação, esse desejo de não poder levar desaforo para casa. Quando foi a última vez que alguém se assustou com você e disse assim: pô, mas você não vai responder essa injúria? Você vai deixar isso quieto? Você vai deixar barato? Poxa, mas você vai andar a segunda milha com essa pessoa? Senhores, é melhor que nós sirvamos ao nosso Senhor do que servirmos aos nossos próprios desejos de orgulho e de vingança, nos ensina o puritano Matthew Henry. Perceberam o ponto? Estão conseguindo acompanhar a minha linha? Nós não devemos nos preocupar com insultos e agressões, sejam essas de natureza física ou não. Nós podemos ser brutalmente insultados, tanto por palavras, quanto por atos, quanto por um olhar. O esbofetear a face direita não precisa ser literalmente um tapa. Às vezes aquilo que nós ouvimos nos fere tremendamente. Às vezes apenas um olhar de reprovação nos machuca com consequências prolongadas. Só que infelizmente nós não podemos esquecer que nós podemos também odiar e nos vingar pelos mesmos recursos. Não adianta você levar um tapa na face direita e oferecer ao outro lado com um olhar matando a pessoa. Não adianta você carregar a segunda milha, andar com a pessoa a segunda milha, amaldiçoando o dia do seu nascimento, o dia do nascimento da pessoa, 4, 5 gerações da pessoa. Não adianta você receber o insulto e não partir para vias de fato, mas ter que falar a última palavra. Sabe? A porta já está fechando assim, você abre ainda de novo e pá, porque a última palavra tem que ser tua. Isso é comum em discussão de internet agora, né? Que nós perdemos a nossa hombridade de discutir face a face, e normalmente, até mesmo por uma questão humanista, nós somos muito frouxos face a face.
Mas por trás do teclado do computador, somos todos gladiadores, né? Somos vikings, bárbaros. E a discussão na internet, ela não acaba. Ela podia acabar muito cedo, mas sempre tem que dar a última palavra. Você nunca pode ler assim, uma resposta, olhar e pensar, puxa, mas a pessoa é tão infeliz de falar um negócio desse. Ela tentou me agredir, mas não, você já vai lá e não vai ficar assim, os outros vão ler, o que eles vão achar de mim, né? Na realidade, você não está muito preocupado só com os outros, é o teu orgulho borbulhando, igual uma água de chaleira. Infelizmente, no nosso dia a dia, nós olhamos, nós pensamos, nós falamos, e aí nós nos vingamos com esses recursos. Nós devemos, todavia, segundo o nosso Senhor interpreta a lei, não ficarmos ofendidos com essas coisas e negar, então, o nosso orgulho. Consequentemente, não vamos buscar vingança. Antes, não resistiremos, não negaremos a outra face e tampouco viraremos as costas àqueles que nos pedem um auxílio. Talvez esse seja um dos textos mais oportunos para os nossos dias. O orgulho humano, ele tem, sabe aquela história de missão e visão, né? O orgulho humano, ele tem uma missão hoje, é o direito. E ele tem, obviamente, uma visão, não é só o direito, é o meu direito. É todo mundo tentando puxar a sardinha para sua brasa. A luta desenfreada pelo direito. Ninguém mais pensa em dever. Ninguém mais ensina sobre os deveres, mas sim sobre os direitos. A não ser, é claro, os deveres do outro para com você, né? Aí você tem dever de fazer isso. E nós esquecemos que sempre que alguém fala em direito, ele está falando num dever de alguém, né? Jesus, ele tira o foco dos nossos direitos. Afinal de contas, nós devemos morrer com ele, crucificados com ele. E com esses exemplos aqui, ele nos ensina sobre os nossos deveres. Jesus aqui está falando que nós temos um direito. Temos um direito, sim. Temos um direito de obedecer às demandas, os deveres de um cidadão do reino. Nós temos direito de deixar, e obrigação, diga-se também, de deixar a nossa luz brilhar diante dos homens, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai. Nós temos um direito, sim. Temos o direito de ser sal. Temos o direito de sermos perseguidos por sermos conservadores, por tentarmos conservar tudo aquilo que é bom. É uma obrigação, é um dever e é um direito também. E aí temos que nos perguntar, nós temos pensado, temos sentido e principalmente nós temos agido dessa maneira? Ou nós temos ido na correnteza do mundo? Você não pode falar assim comigo. Eu tenho direito. O nosso orgulho, senhores. Segundo lugar, o espírito da lei. Aquela tensão entre o positivo e o negativo da lei. Os exemplos que Cristo cita não são um rígido e um exaustivo conjunto de regras. Você está repetindo isso, vou repetir até o final. Antes revelam um princípio, e esse princípio nos guia a um caminho de obediência, tanto evitando o mal quanto fazendo o bem. A lei, senhores, ela não é só negativa, não faça, não toque, não. Ela é positiva. Todo mandamento que tem o não faça, ele está gritando conosco, faça. Não faça aquilo, mas faça isso. Como nós vimos, os religiosos de todas as épocas e o mundo, eles só pensam em termos de direito, observando a lei só de maneira negativa e legalista, o que é proibido ou até onde que eu posso ir sem aplacar a minha consciência, ou então de maneira garantista. Quais são os meus direitos? O que a lei diz que eu posso me beneficiar? Mas a obediência à lei, ela envolve atitude positiva para com ela. Ninguém obedece, por exemplo, não assassinarás, né? Por exemplo, sem estar lutando e promovendo também a vida.
Você só obedece o não assassinarás quando você luta para que a vida seja preservada. Jesus aqui nos ordena, a cultivar um espírito de amor e benevolência com todos os homens. E nós vamos ver nos próximos versos que isso engloba inclusive os nossos inimigos. E aí fica complicado, porque entre amigos já é difícil. Agora, com relação ao inimigo, é pior ainda. O nosso dever para com os indivíduos que nos prejudicam não é a vingança, mas é a aceitação da injustiça e o ato da boa obra. E aí é difícil. E aí só para um homem regenerado. Nunca é demais afirmar: o sermão do monte é para bem-aventurados. Nós não podemos perder isso de foco. Para os regenerados, ele não se destina a ser aplicado ao mundo. O sermão do monte não são palavras bonitas ditas ao mundo para que o mundo viva de uma maneira melhor. Jesus, quando subiu e assentou-se para ensinar, ele não puxou um violão e começou a dedilhar um Imagine da vida para o mundo todo dar as mãos e em harmonia. Não é isso. É uma contracultura. Ele não é nem ao menos para ser aplicado por uma nação. Por mais que uma nação seja cristã, ela não vai ter todos os cidadãos cristãos, ou por um grupo de nações. Sem ser bem-aventurado, a pessoa ou pessoas, ela não tem o Espírito Santo de Deus. É isso que nós entendemos da Bíblia. E sem nascer do alto, sem ter o Espírito Santo, ninguém pode fazer absolutamente nada sobre essas coisas. Ah, mas eu conheço pessoas que são tão boas. Eu conheço pessoas que são tão queridas, elas não são dadas à vingança, elas são bem boas com todo mundo, mas elas não estão obedecendo isso aqui. Por exemplo, uma pessoa que nasce com um padrão comportamental frouxo, é muito fácil para essa pessoa, num exemplo literal de levar uma bufetada, dizer: não, deixa disso. Ela não está obedecendo, ela está exercendo aquilo que é da natureza dela, e a nossa natureza é corrupta. Não precisa só ser necessariamente um contra-agressor, né? Mesmo porque em tempos que se fala tanto em bullying, você vê que aquela pessoa que nasce mais fragilizada ou que aguenta as porradas quietas, ela aguenta até um limite. Ela está quietinha, ela não revida, mas ela vai represando. Aí um dia mata 1000. Aí prova-se a tese que não é de maneira carnal que você obedece essas coisas, somente tendo o Espírito Santo. Por isso nós devemos sempre lembrar isso. Cristo, falando aos bem-aventurados, ele está falando sobre as suas relações pessoais, não nas relações para com o Estado, por exemplo. Não nas relações de nações entre nações, nação com nação. O Sermão do Monte está sendo falado, sendo dito, sendo pregado para indivíduos cristãos. Os textos apropriados para as relações de bem-aventurado com o Estado, eles são encontrados, por exemplo, em Romanos 13. É em Romanos 13 que você tem que ir atrás. Ou 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 você vai ouvir falar sobre isso. Aqui não. Em última análise, a lei dos homens, as nações, as suas fronteiras, os seus tribunais, os seus magistrados, os seus reis, os seus governantes, todos eles procedem da providência e estão debaixo da soberania de Deus. O crente, portanto, ele deve ser obediente e zelar por essas instituições, porque elas foram dadas por Deus. O texto, repito, versa sobre relações pessoais, tá? E não proíbe resistência ao abuso do mal,
como uma forma de não resistir ao perverso. Como Tolstói disse, não, tem que se abolir a polícia, porque o policial ele resiste ao perverso. Ou então, tomar num sentido literal, uma nação onde está sendo o cristão perseguido, a igreja está sendo devastada, e aí os crentes todos olham para os olhos dos outros e dizem, não podemos resistir ao perverso. Devemos aceitar e virar simplesmente a outra face. E não está falando isso, está falando sobre relação pessoal. Desse modo, afirma o Dr. Lloyd Jones, apesar de o crente dever preparar-se para aceitar qualquer coisa que lhe aconteça pessoalmente, também deve levantar o seu protesto quando estiverem sendo cometidas injustiças. Pois o fato de o Estado ter sido instituído por Deus, diz Stott, não preserva o Estado do abuso do poder ou de tornar-se instrumento de Satanás. O Estado é uma criação de Deus, os governos foram colocados por Deus, mas isso não impede que nós tenhamos Stalins, Hitlers, Maus, Castros. Sendo assim, o texto não fala sobre o cristão ir ou não ir à guerra, por exemplo. O texto não fala sobre como se comportar numa guerra. Não fala sobre extinguir a polícia, como eu falei. Não proíbe protestos. Não fala a respeito de uma paz mundial. Não manda aceitarmos ditaduras ou abandonar qualquer tipo de luta por justiça. O texto fala sobre o homem de Deus não se vingar, matando o seu eu orgulhoso e vingativo. A vingança justa consiste, de acordo com as palavras de Jesus, unicamente em não resistir o mal com o próprio mal. Isso porque o bem-aventurado, ele não deve ser orgulhoso, e ele deve sofrer pelo reino. Ele não deve se apegar ao próprio direito, pois ele está livre de toda posse. O que é que nós temos que não nos foi dado? Nós somos criaturas de um Criador, somos servos de um Senhor, somos filhos de um Pai. Tudo que nós temos é de Deus, a nossa vida é de Deus. O fôlego que nós utilizamos e muitas vezes não utilizamos para glorificar a Deus é nos dado graciosamente por Ele. Nós devemos estar livres de toda posse, de todo orgulho. Nós somos do Senhor e não devemos temer nada, senão desagradar ao nosso Deus. O bem-aventurado, ele sabe que não possui nada. E trazendo à luz as palavras de Paulo, sabendo que não possui nada, ele possui tudo. Todas as coisas são dele. Ele sabe que pertence ao Senhor e que não pode ser tirado dele. Quem tem poder para nos tirar da mão de Deus? Desta maneira, ele entrega a vingança ao Senhor e pede a Deus o dom de amar, porque ele compreende, e aqui eu vou citar as palavras de um sermão do reverendo Martin Luther King, citado por Stott. O bem-aventurado compreende que o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo, pois o amor tem um poder criativo e redentor. Veja, o próprio Antigo Testamento proibia a vingança pessoal. E isso a gente pode citar diversos textos. Levítico 19, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Provérbios 20, não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Não digas, como ele me fez a mim, assim eu lhe farei a ele, e pagarei cada um segundo a sua obra. Provérbios 24. Se alguém nos ofendeu, se alguém nos roubou, se alguém nos machucou, a vingança está nas mãos do Senhor. No máximo, a vingança deve estar nas mãos dos seus vice-regentes, seja a lei, a justiça, os reis, os governos, mas não está nas nossas mãos. Lembram que quando nós vimos semana passada que os mandamentos da Lex Talionis no Antigo Testamento, quando eles são citados para que os magistrados julguem o povo e não para que o povo tome vingança na sua mão.
Isso sempre foi proibido. Agostinho ainda ele questiona o seguinte: o que te vale ferir aquele que te feriu? Por acaso a parte ferida torna assim ao estado anterior? Você leva uma bufetada e a cara fica vermelhona assim, se bem que hoje até era bom esquentar um pouco, né? Não se batam, por favor. Mas você leva uma bufetada e você revida. A sua bochecha para de arder por causa disso? Você foi insultado e você insulta de volta. O primeiro insulto vai embora por causa disso? Você anda a segunda milha reclamando. Por um acaso você deixou de andar uma milha por causa disso? O que te vale ferir aquele que te feriu? Por acaso a parte ferida torna assim ao estado anterior? Devemos reverter a tendência de estar em vantagem, de falar a última palavra, de buscar vingança, coisas, senhores, que só estimulam o conflito. Essa é bem da realidade. Nós não devemos tentar apagar o fogo com querosene. Não vai dar certo. Matthew Henry ele diz o seguinte: pois é o segundo golpe que cria a briga. Quando nós levamos o primeiro golpe, se nós ficarmos quietos, não tem briga. Tem uma pessoa que engoliu o orgulho. Mas o segundo golpe cria a briga. E aí, aqui proíbe-se então o ódio e a vingança, e estimula-se a disposição para dar sem considerar um retorno e até mesmo sofrer sem receber algo em troca. Quando o homem que nos fere, quando o homem que é perverso, ele não encontra aquilo que ele busca, e o que busca? Ele busca briga, ele busca o conflito. Quando ele não encontra isso, mas ele encontra um espírito renascido e amoroso, e eu não estou falando aqui de frouxo, eu estou falando aqui de forte, de firme, com domínio próprio. Esse homem perverso, ele não consegue resistir por muito tempo, ele não consegue brigar sozinho, ele não consegue ficar falando muito tempo. Aí, o mal confronta-se com um adversário da qual ele não está à altura. Isso, é claro, só acontecerá quando houver total renúncia à retribuição do mal com o mal. Neste caso, o mal não conseguirá atingir o seu objetivo, que é provocar mais mal. E aí ele fica isolado. E aí ele é como aquele fogo que começa e não tem mais lenha e logo se apaga. E aí eu tenho que dar razão para minha avó e dizer que ela estava coberta de razão quando ensinava que quando um não quer, dois não brigam. Talvez esse um vá para casa com a cara vermelha. Talvez ele vá para casa com seu ferido, o seu orgulho, que não deveria nem ao menos ter ferido. Talvez ele vá para casa mais cansado porque andou mais uma milha. Talvez ele vá com menos recursos porque ele ajudou aquele que precisava. Mas ele vai para casa, porque quando um não quer, dois não brigam. E nós, senhores, como temos nos comportado? Temos nos comportado com amor ou com ódio? Temos sido vingativos ou confiantes em Deus? Temos sido violentos ou temos demonstrado domínio próprio? Como que nós temos agido? Terceiro ponto, o objetivo da lei. Conhecer a Deus, buscando ser perfeito como Ele é perfeito, em gratidão, que é a justiça que excede a justiça dos religiosos. E nós temos feito isso sempre em 5 aplicações, né? Então, o primeiro objetivo da lei, nos levar ao temor. Devemos reforçar: o homem natural não pode e não quer viver dessa forma. Esses são princípios exclusivos para regenerados. Devemos nos perguntar aí: somos bem-aventurados? Somos nascidos de novo? Essas verdades nos falam ao coração? Se não tivermos por alvo o espírito e a atitude aqui recomendados, então ainda não somos filhos de Deus. Isto é um sinal de que ainda precisamos nascer de novo, nos instrui o bispo Ryle. E ele continua: ora, um filho deve ser como o seu pai. E o nosso Pai nos chama a ser santos, como Ele é santo.
Spurgeon completa dizendo o seguinte: o Senhor nosso Rei requer que nós suportemos, perdoemos e vençamos pela poderosa paciência. Nós podemos fazer isso? Como somos servos de Cristo se não temos o seu Espírito? Que nós possamos nos avaliar, autoavaliar e tenhamos temor em nossos corações. Contudo, se já almejamos ter esse Espírito, se essa atitude contracultural é aquilo que pelo menos nós ansiamos com fome e sede de justiça, isso manifesta que nós não somos mais do mundo. Que tenhamos então humildade, pobreza de espírito, dependência, temor, pois nada menos que isso revela um bem-aventurado, que é humilde de coração, que chora pelos seus pecados e que tem verdadeiramente fome e sede de justiça. Que possamos avaliar o nosso eu diariamente, crescendo em santidade. Isso nos leva ao segundo objetivo da lei: humildade. Tenhamos humildade de espírito. Uma pessoa vingativa, daquelas que não leva desaforo para casa, não pode ser um bem-aventurado. Tudo isso, todas essas coisas são geradas pelo orgulho. Veja, uma coisa é defender alguém, defender o seu filho, defender a sua esposa, defender a sua casa, defender os seus amigos, defender a sua igreja. Uma coisa é se revoltar pela opressão que é feita a um povo, a uma tribo, vai lá. Mas outra, bem diferente, é a preocupação egocêntrica e orgulhosa com a própria pessoa. Uma coisa é você defender alguém. Outra coisa é você dizer que ninguém tem direito de fazer isso comigo. Eu não posso deixar assim. Spurgeon, ele orou da seguinte maneira, que essa seja a nossa oração: Senhor, dá-me um espírito paciente para que eu não busque me vingar, mesmo quando eu corretamente poderia fazê-lo. Nosso coração é enganoso, senhores. Que a nossa oração possa ser igual a de Davi: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Em outro lugar, Davi diz: pois um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Que nós possamos reconhecer as nossas falhas, que são constantes, e possamos pedir humildemente, humilhados, perdão a Deus. Mas como é que poderemos viver deste modo? Nós temos que reconhecer que sozinhos nós não podemos viver assim de maneira alguma. E isso nos leva ao terceiro objetivo da lei: dependência. Talvez em nenhum outro texto a nossa dependência do Espírito Santo de Deus fique tão clara quanto nesses textos que nós estudamos semana passada, hoje e nos próximos textos que vamos ver. Que nós possamos evitar dois erros. O primeiro deles é transformar esse texto em lei e fazê-lo impossível de se praticar. E o segundo erro é acharmos que se nós tentarmos com bastante jeitinho e com perseverança, nós podemos viver à altura do padrão do reino de Deus. Senhores, nós não podemos. Sozinhos nós não conseguimos. O padrão é elevado. Para Deus não tem meio certo. Meio certo é um errado completo. Para Deus é só a perfeição. Por isso que nós estamos debaixo da graça de Cristo. Nós não estamos debaixo da maldição da lei, mas debaixo da graça. Nós não podemos nos importar como as pessoas nos tratam, porque nós morremos para o nosso eu. Nós devemos nos importar com aquilo que nós devemos fazer, com os mandamentos que foram nos dados. E para isso, nós precisamos urgentemente de uma dependência plena do Espírito Santo para nos fortalecer e nos guiar. Nós somos completamente dependentes dele para a ação. Nós somos completamente dependentes dele para a preservação. Isso nos leva então ao quarto objetivo da lei: gratidão. Os nossos pecados, eles foram punidos no Cordeiro de Deus. Os nossos pecados, eles foram todos pagos por Cristo Jesus. Jesus veio a este mundo para nos salvar e nos salvar da ira santa de um Deus santo. Mortos para nós mesmos, crucificados com Cristo, nós somos então libertos do egoísmo.
Não há egoísmo naquele que está morto, naquele que não vive mais para si. O único fundamento seguro para a obediência do discípulo é a paixão de Jesus, como derrota do mal pelo amor divino, nos diz um teólogo alemão. Sejamos gratos àquele que pagou os nossos pecados. Sejamos gratos àquele que nos capacita a obediência. E isso nos leva então ao último objetivo da lei, que é a obediência em amor. Que nós não busquemos o interesse do nosso eu, mas que a nossa busca constante seja para a glória do Deus. Esse é o fim principal do homem. Vou citar o Bispo Raio de novo. Ele afirmou que se esses versos fossem mais praticados, não pelo mundo, mas pelos verdadeiros crentes, eles recomendariam o cristianismo ao mundo de maneira muito mais eficiente. Veja, o mundo não vai viver isso aqui, mas a igreja tem que viver isso aqui. E, infelizmente, nós não vemos a igreja vivendo isso aqui. Esses exemplos práticos, eles são espirituais, são atitudes de um bem-aventurado regenerado. Para não desejar vingança, para perdoar, para sofrer virtuosamente, para ir além daquilo que foi exigido, para ser prontamente generoso, nós devemos negar a nós mesmos. É só assim que conseguiremos fazer, só assim que conseguiremos obedecer. Temos que morrer para o próprio eu e para os seus pretensos direitos. Temos de tomar a nossa cruz e seguirmos a Cristo Jesus como cidadãos do reino, para entender aquilo que Paulo afirma: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Para entendermos isso, temos que ter nascido de novo. Somente o homem renascido, ele é cheio do Espírito Santo. E somente o homem cheio do Espírito Santo pode oferecer outra face, pode andar a segunda milha, pode carregar a cruz alheia, como Simão Cirineu carregou. É obrigação nossa juntar a letra e o espírito da lei, que nos levam então a uma prática do reino, há uma ética do reino ao qual nós fomos chamados, onde nós não fazemos mais aquilo que a nossa velha natureza requer, aquilo que o nosso eu diz que é o certo, nem apenas aquilo que foi exigido, mas nós vamos além. Nós não obedecemos simplesmente à lei, porque fazendo isso somos servos inúteis, mas nós vamos além porque temos esse amor de Cristo que nos motiva, mesmo sobre prejuízo, a deixar a vingança com Deus e a boa obra, a luz, o sal, com aqueles que foram chamados para isso. E que Deus nos ajude a fazer essas coisas. Vamos ficar em pé, porque precisamos da graça. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, concede-nos, Senhor, por graça e por misericórdia, tanto perdão pelos nossos pecados e falhas, pelo descumprimento da Tua lei, pela relativização das coisas que são padrão eterno, pelas nossas desculpas, pelo nosso orgulho, pela nossa busca ao nosso próprio direito, à nossa honra. Concede perdão a essas coisas e concede também que o Teu Santo Espírito nos auxilie a viver verdadeiramente novidade de vida. Que nós possamos utilizar dessa peregrinação por esse mundo caído como oportunidades para de fato brilharmos em meio às trevas como embaixadores do Teu Evangelho. Que possamos conservar as boas coisas e as boas obras como o sal que Tu nos chamou a ser. Senhor, nos ajuda a entregar toda a vingança a Ti. Nos ajuda na nossa santificação. Nós confessamos, Senhor, que sozinhos nós não conseguimos. Nós necessitamos de Ti. Mas não permita, Senhor, que nós continuemos continuadamente andando conforme o nosso orgulho, conforme o nosso eu, lutando pelos nossos direitos. Nós possamos conscientemente
em amor, em gratidão e temor ao teu santo nome, vivermos de fato para ti, pautados pela tua lei, em humildade de vida, em dependência plena. Nos ajuda, Senhor. Por misericórdia nós clamamos, como igreja, como chamada à responsabilidade sobre essas coisas. Tem misericórdia de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém.